Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, veremos algumas legislações relativas às atividades meio e fim da UFBA, plano de classificação e tabelas CONARC e o conceito de processo e suas partes. Em 2001, o CONARC aprovou a Resolução número 14, que estabeleceu o Código de Classificação e a tabela de temporalidade e destinação de documentos para as atividades meio, que são as atividades comuns a todos os órgãos da administração pública, ou seja, são as atividades que dão suporte à consecução das atividades fim de uma instituição. Na UFBA, as atividades meios estão relacionadas à sua organização e funcionamento, pessoal, material, patrimônio, orçamento, finanças, documentação, informação e comunicação. Em 2011, o Arquivo Nacional aprovou a Portaria número 92, que estabeleceu o Código de Classificação e a tabela de temporalidade e destinação de documentos para as atividades fim das instituições federais de ensino superior. São consideradas atividades fins as que são desenvolvidas em decorrência da finalidade da instituição. Na UFBA, suas atividades fins estão relacionadas ao ensino, à pesquisa, extensão e inovação. Em 2013, o MEC, por meio da Portaria número 1261, estabeleceu para as IFES o uso obrigatório do Código de Classificação e a tabela de temporalidade e destinação de documentos para as atividades fim. Vejamos o que estabelece o artigo 1º desta portaria. Artigo 1º. Fica determinado que o Código de Classificação e a tabela de temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às atividades fins das instituições federais de ensino superior IFES, aprovado pela Portaria 92, de 23 de setembro de 2011, do Diretor-Geral do Arquivo Nacional, é de uso obrigatório nas IFES, ficando a cargo desta da publicidade aos referidos instrumentos técnicos. Essa mudança visa também atender ao artigo 16 do Decreto Presidencial número 8.539, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a tramitação do processo administrativo nos órgãos da Administração Pública Federal. Vejamos o que diz o artigo 16. Os documentos que entregam os processos administrativos eletrônicos deverão ser classificados e avaliados de acordo com o plano de classificação e a tabela de temporalidade e destinação adotada nos órgãos ou entidade, conforme a legislação arquivística em vigor. Para você compreender melhor como estão classificadas as atividades no plano de classificação do CONARC, vamos apresentar os planos de classificação das atividades meio e fim da UFBA. Plano de classificação do CONARC é a representação lógica da estrutura e do funcionamento da organização, apresentando suas funções, atividades e tipologias documentais. A UFBA utiliza dois planos de classificação do CONARC. O primeiro relacionado às atividades meio da UFBA, que contempla os assuntos da administração geral. Assim foram atribuídos os códigos da classe 00, que vai de 001 a 091, sendo que a classe 080 está destinada à inclusão de novas atividades. E na classe 090 estão as atividades referentes aos assuntos genéricos que não foram contemplados nas classes de 010 a 080. Ações judiciais é um exemplo dessas atividades desta classe, que está classificada com o código 091. Temos ainda a classe 900, que refere-se aos assuntos diversos, como solenidades, comemorações, homenagens, congressos, conferências, seminários, simpósios, encontros, convenções, ciclos de palestras, mesas redondas, exposições, dentre outros. O segundo refere-se às atividades fim da UFBA, que contempla os assuntos referentes ao ensino superior, graduação, stricto sensu e lato sensu, inclusive na modalidade à distância. Pesquisa e extensão, educação básica e profissional e assistência estudantil. Assim foram atribuídos os códigos das classes de 100 a 500. A classe 590 relaciona-se a outros assuntos referentes à assistência estudantil. Já as classes de 600 a 800 estão destinadas ao acréscimo de novas atividades fim. Agora vamos entender um pouco sobre a tabela de temporalidade do CONARC. Para a visualização das tabelas de temporalidade das atividades meio e fim, você pode acessar os links que estão disponíveis nos slides 12 e 13 do nosso material de estudo. A tabela CONARC, além da classificação das atividades por assunto, define a temporalidade de guarda dos documentos de acordo com as atividades fim e atividades meio. Ou seja, ela estabelece o período em que o documento ou processo deve ser guardado nas unidades ou transferido ao arquivo central da UFBA. A tabela de temporalidade referente à atividade meio foi definida na Resolução número 14 de 2001 do CONARC, enquanto a tabela de temporalidade referente à atividade fim foi definida na Portaria número 92 de 2011 do Arquivo Nacional.
Ao consultar um processo ou documento no CIPAC, é possível verificar na tela de dados gerais do processo prazo de guarda corrente e prazo de guarda intermediário. Daí, a importância de uma classificação bem feita. Agora, antes de iniciarmos as práticas, que na presencial será muito útil, você sabe o que é um processo? Processo é um conjunto sequencial de ações que tem por objetivo atender uma solicitação ou emitir uma decisão. Um processo pode receber informações, pareceres, anexos e despachos, que são tramitados em conjunto, ou seja, os documentos formam um processo e seguem para a tramitação. Importante, não constituirão processo os documentos cujo assunto seja de caráter social, tais como convite para festividade, homenagens, agradecimentos e comunicações de posse ou afastamento de cargo, bem como as aquisições de material ou prestação de serviço, informações e outros, por sua menor importância, possam ser atendidos diretamente em suas respectivas áreas. E autuação? Autuação é a ação pela qual um documento passa a constituir um processo, visa dar forma processal aos documentos que requeram análise, informações e decisões. O processo deve ser autuado preferencialmente por um documento original. No entanto, pode ser feita a autuação utilizando-se de uma cópia de documento, considerando-se que o servidor tem fé pública para autenticar documentos e fazer reconhecimento de firmas. Você conhece as partes que compõem o processo? Folha de despacho. Pode ser produzida e impressa no próprio sistema e destina-se a solicitações ou informações inerentes ao processo. Deve ser incluída ao final do processo no momento em que for atendida a solicitação. Capa. A capa do processo na cor branca conterá a etiqueta emitida pelo sistema com a identificação do NUP, tipo, número, data, procedência, interessado e assunto do documento que originou o processo. Também contém as anotações de encaminhamento e os números dos processos juntados, apensados e volume no campo anexo. Etiquetas de urgente e confidencial serão apostas, quando for o caso, no canto superior direito, devendo ser tomadas as providências necessárias para o atendimento à celeridade e ao sigilo. Documento que inicia o processo é vedada a retirada da folha ou peça inicial do processo. Outros documentos que compõem o processo. Ao processo são agrupados informações, pareceres, anexos, despachos e outros, que deverão ser numerados sequencialmente. No caso em que a peça do processo tiver um tamanho reduzido, como por exemplo, comprovantes de pagamento, cartões de embarque, fotos, etc., essa será colada em folha de papel branco, apondo-se o carimbo da numeração, de modo que o canto superior do direito do documento contenha o referido carimbo. Chegamos ao final da nossa segunda aula. Na próxima aula, veremos a aplicação prática dos conceitos aprendidos nas aulas anteriores, sendo recomendável o uso das tabelas de temporalidade, atividade meio do CONARC e atividade fim das IFES. Até lá!